eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Não, pode. Como várias outras coisas. Uma camisinha estourar. Né? Às vezes o cliente não pagar. Teve uma situação na cidade que eu morava, que assim, todos os meus clientes eram ótimos, assim, eram pessoas que, enfim, que estavam ali. Mas teve uma pessoa na cidade que ela era muito famosa. Muito famosa. E foi justamente dessa pessoa famosa que eu tomei um calote. Sério? Foi. E aí? Por que você não expôs o famoso? Nossa senhora. Sério. Talvez assim. ele tenha pensado que justamente por ele ser famoso você não teria coragem de, tipo... Não. Ou tipo, eu estou fazendo um favor pra você estar aqui. Não, eu contextualizar. Eu fico pensando assim, será que ele sabia ou se ele não sabia? Ainda é uma coisa mal resolvida na minha cabeça. Era assim, eu saía com um funcionário dele. Aí o funcionário falou assim, seu aniversário, eu vou te dar a Nina de presente. É sério. Aí falou comigo, fulano tá fazendo aniversário, eu gostaria muito de dar isso. Eu falei, tá ok, então vamos. Aí marcamos para um sábado de manhã e tal. E esse meu cliente, ele sempre foi certo comigo. Eu já tinha saído com ele umas 3 vezes, sempre pagou certo e tal. Falei, tudo bem. E outra que assim, eles eram pessoas que eram conhecidas da cidade. Então, jamais eu falei, né, que vai acontecer isso. Aí o que aconteceu? Ele não fez o pagamento antes do atendimento. Ele falou, Nina, vai lá, né, atende fulano e à tarde eu passo e eu transfiro para você, eu passo e te entrego. E eu falei, ok. E ok, assim, na maior inocência mesmo. Aí eu fui de manhã pro atendimento, peguei a pessoa lá, a empresa dela, não podia ir com o carro dela, vamos no meu, peguei, levei pro motel. Fez serviço de delivery ainda. Nossa senhora, eu tinha que receber em dobro ainda. Gente, e aí? E aí lá dentro do quarto, e assim, foi um atendimento que eu não sei te explicar assim se foi, não é que foi horrível de tudo, sabe? Porque eu sempre tiro uma situação boa daquilo, mas não foi de tudo horrível, mas foi porque eu tava esperando. Primeiro que eu tomei uma aula de ginecologia antes da gente começar a pegação, é sério. Nós sentamos assim na cama, eu sempre sento, converso, e ele começou a me dar uma aula de ginecologia. Porque se tem cheiro ali, isso, aquilo, quando tem... É verdade. Gente, mas ele tipo é médico? Nossa, não era, mas... Ginecologista, foi lá... Era da área da comunicação. E é sério, ele começou a falar pra mim que quando a mulher tem algumas doenças... Ele pediu pra te cheirar lá, tal certo? cheiro. Deixa eu ver se Nossa, você tá com... eu juro que eu fiquei com medo disso. E enquanto eu conversava ali com ele, eu comecei a pensar, meu Deus, e na hora que eu tirar a roupa, se eu tiver com algum cheiro ali... Meu Deus, sério, que eu comecei a suar frio com medo de ficar nua com ele, sabe? E aí... Peraí, vou lá no banheiro. Não, é sério, e engraçado. E a coisa foi acontecendo, assim, quando chegou a hora de tirar a roupa, eu já tava pálida, com medo de acontecer alguma coisa. E realmente aconteceu. Eu tomava pílula contínua e aquilo me abalou tanto que a minha menstruação desceu. Putz, nossa! É sério, cara, minha menstruação desceu um dia. Tacou o terror psicológico. em Não, você, e aí né? eu fiquei com uma cara de tipo, juro que isso. Eu fiquei com uma cara de tipo, juro que isso não era pra ter acontecido. Mas é sério, me abalou assim de um jeito que quando começou, ele enfiou, penetrou o pênis, colocou. Cara, eu menstruei. Eu falei, pronto, a pior situação aconteceu. Tudo que ele não queria, que ele falou que ele não gostava de cheiro de sangue, aconteceu. Putz. Cara, aí, vamos parar. Vamos, né? Porque vamos fazer o que aqui mais? E aí a gente parou, eu fui no banheiro, tomei banho, né? Vesti uma roupa porque já não tinha mais clima ali. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o pior é que assim, eu vi essa pessoa na televisão, sério, ele era uma pessoa famosa, ele não tá mais lá não, mas eu assisti aquela pessoa na televisão e quando eu fui encontrar com ele, eu fiquei pensando assim, cara, eu não acredito que eu vou encontrar com fulano. E quando aconteceu, e ali no quarto, naquela hora, eu falei, não acredito que isso tá acontecendo. Nesse ponto.
foi frustrante, viu? E mais frustrante ainda quando eu não recebi. Mas aí você não falou pro seu cliente lá então? Então, eu falei com Vamos ele. acertar. Falei, eu cobrei ele umas 2 vezes. Mas eu sou daquele negócio assim, eu tenho tanta certeza que o meu trabalho eu faço muito bem feito, que eu sei que a pessoa vai retornar. Eu falo, vai procurar de novo, vai. E aí, e lógico que eu não contei pra ele da situação. Eu fiquei pensando assim, será que Que ele contou o cara pra que ele. que falou assim, não, nem paga porque não teve sexo. Nossa, não duvido nada, né? Porque o cara tava te dando uma aula lá de... Cara, sério, assim, foi uma coisa que eu me questionei. Eu falei, será que ele falou pra não pagar porque não teve o sexo em si? Mas tinha o meu tempo, de qualquer forma. Tudo bem que ele me pagou com uma aula de ginecologia, mas não era esse o combinado. A gente tinha combinado financeiro. E aí eu falei, olha, ok, tá, estou aguardando você receber. Não, vou passar aí tal dia, vou passar aí tal dia. E nesse vou passar, vou transferir, vou isso. Nunca mais. Nunca veio. Aí teve um outro momento, aí ele veio me procurar pra sair de novo. Eu falei, Nina, vamos marcar. E aí eu tô em falta com você e tal. Eu falei, tá. Mas assim, eu sabia que pra ele ia perder muito mais. Porque ali eu era o melhor, eu sabia que eu fazia o melhor que eu podia, pelo menos. Uhum. Eu sabia que ele ia querer me procurar de novo e ele não ia poder, porque ele tava com isso. E assim, cara, eu não sei ser muito deselegante com essas coisas. Até dentro do quarto, assim, se eu fiquei horas a mais com o cliente e ele não pagou a hora, pagou a mais, eu vou anotar. Querido, você vai querer uma segunda vez? Certeza, você vai querer. E aí, quando eles vêm numa segunda vez, aí eu fico, então, hoje eu não tô disponível. Eu fiz isso com um cliente por 4 meses. Inclusive, cliente, se você assistir esse podcast e se eu te enrolei 4 meses pra te atender, saiba que foi por isso. Porque assim, ó, o cara tá ali, ele sabe que ele tá por hora, sabe? O mínimo que ele tem que fazer, olha, se ele não quiser pagar a hora inteira, achar que ficou muito pesado, eu falo assim, vamos negociar isso, né? E tudo bem, eu vou negociar, porque se a companhia for agradável também, ok. Eu não sou, tipo, muito extremista com essa questão. Então, ok, então conversar sobre isso. Mas não, tem uns que eles ficam meia hora a mais, 40 minutos a mais. Meia hora, se a pessoa for agradável, eu não tenho problema de ficar com ela ali um pouco mais, porque às vezes a gente tá num papo legal. Então, às vezes a gente passa mais tempo conversando do que realmente fazendo sexo. Uhum. Então, ok, tô tranquilo com isso. Agora, se o cara tá ali, às vezes ele... O que acontece com alguns caras? Eles vão pro atendimento, a gente conversa, começa a pegação, aí eles percebem que eles estão quase terminando, gozando. Aí eles, deixa eu tomar uma água. Começam com essa coisinha de vou tomar uma água, deixa eu respirar, estou passando mal. Uhum. E ali, beleza. Ele pausa a finalização. Aí a gente começa de novo, pegação e vai... até ele realmente gozar. Mas aí já deu mais... Às vezes isso demora 2 horas. E tem uns que fazem desentendido. Que... quanto deu? Quanto deu? Óbvio que você sabe quanto deu. Mas eu vou anotando. O cara que faz essas... Eu não vou dar chilique. Mas eu não vou atender de novo, sabe? Eu vou estar ali sempre. Não estou disponível. Entendi. Não consigo fazer a louca do barraco. Vai me pagar sim agora. Mas tem meninas que fazem. Queridinho, nós ficamos tal hora. Liga o taxímetro, que nem chama, né? Taxímetro. Se a companhia for agradável, assim, até tudo bem conversar. Se a gente estiver ocupando o tempo com conversa e eu não tiver outro compromisso, eu fico até tudo bem. Agora, se a coisa ficou ali na coisa sexual, ele ficando adiando essas coisas e eu falo, só vai sair comigo uma vez, não vai sair de novo. Sabe? A gente tem que ser esperto com esses caras. Fica a dica aí, então.